De artefatos fascinantes a anomalias desconcertantes, essas coisas enigmáticas testam nosso entendimento da realidade e sugerem contatos extraterrestres. Essas descobertas realmente têm origens entre os humanos ou há uma explicação mais profunda para elas? Junte-se a nós enquanto exploramos as profundezas das teorias da conspiração, descobrimos segredos antigos e confrontamos o inexplicável. Prepare-se para ter suas crenças desafiadas enquanto desvendamos os mistérios dessas 20 descobertas. O número 20, o Martelo de Londres. Honey e sua esposa Emma estavam dando um passeio quando se depararam com uma rocha incomum. Eles ficaram chocados ao descobrir madeira embutida nela. Trouxeram-na para casa e a quebraram para encontrar o que parecia ser um martelo antigo. Era tão antigo que uma parte do cabo havia se transformado em carvão. O granito que envolvia o martelo foi datado de mais de 400 milhões de anos atrás, e as medidas iniciais indicavam que o martelo em si tinha mais de 500 milhões de anos. Essa descoberta gerou controvérsia, especialmente entre os criacionistas, que a viram como evidência para suas crenças. No entanto, o ceticismo logo surgiu. A cabeça do martelo era feita de ferro, mais puro do que a natureza poderia fazer sem intervenção artificial, e seu design lembrava martelos americanos do século XIX. Surgiram questões sobre a correção da datação. É provável que o martelo não fosse tão antigo quanto as rochas em que foi descoberto, mas sim que se tornou uma concreção devido a minerais no calcário. No entanto, sem mais testes, é difícil afirmar com certeza. Infelizmente, o martelo está atualmente armazenado em um museu, o que impede novos testes científicos, deixando-nos com fatos insuficientes e um enigma não resolvido. O número 19, o Estranho de Pedra. É uma espetacular obra-prima antiga localizada na exuberante zona rural da Inglaterra, logo fora de Salisbury. Este imenso círculo de pedras, algumas pesando 50 toneladas, tem intrigado e fascinado os humanos por gerações. O estudioso suíço Erich von Däniken sugeriu uma ideia intrigante, afirmando que Stonehenge poderia ser mais do que apenas um monumento, possivelmente servindo como local de pouso para extraterrestres. Afinal, como essas enormes pedras teriam viajado centenas de milhas desde sua pedreira original? Enquanto o prospecto de intervenção extraterrestre desperta o interesse das pessoas, pesquisas científicas oferecem um ponto de vista distinto. Pesquisadores comprovaram que as antigas civilizações eram capazes de construir Stonehenge por volta de 5.000 anos atrás, quando as primeiras estruturas no local foram erguidas. Os humanos tinham a tecnologia e o conhecimento para extrair, transportar e erigir essas pedras gigantescas. Apesar da atração pelas hipóteses alienígenas, as evidências apontam para uma explicação mais terrestre para a função de Stonehenge. Descobertas recentes revelam um profundo entendimento de astronomia entre seus criadores. O alinhamento de pedras específicas com fenômenos astronômicos importantes como solstícios e eclipses sugere uma forte conexão com o cosmos. Os antigos arquitetos de Stonehenge parecem ter sido tanto mestres na arte da pedra quanto observadores atentos do cosmos. Número 18. Pedras Dropa. A expedição do Dr. Chi fez uma descoberta impressionante nas cavernas de Bayankara, na China. Escondidas nas cavernas estavam discos de pedra como registros antigos com hieróglifos estranhos. Esses discos, conhecidos como as Pedras Dropa, contavam uma história fascinante sobre acidentes de espaçonaves e uma raça de criaturas conhecidas como os Dropa. No entanto, muitos especialistas não acreditaram. Pesquisadores russos pediram para inspecionar as pedras, então a China enviou algumas para Moscou. Um cientista afirmou que os discos vibravam estranhamente quando colocados em uma mesa específica, aumentando o interesse. No entanto, a pesquisa foi rapidamente interrompida e as pedras desapareceram da vista pública. O que é intrigante é que nenhum museu exibe as pedras Dropa agora e sua presença é desconhecida. Até mesmo o estudioso chinês que primeiro as investigou desapareceu, aumentando o mistério. Além disso, um engenheiro austríaco afirmou ter testemunhado e fotografado as pedras desaparecerem junto com suas evidências. As pedras Dropa continuam a desafiar a verificação, deixando-nos com mais problemas do que soluções. Se forem autênticas, representam um dos maiores mistérios da história, implicando comunicação com uma antiga sociedade extraterrestre.
No entanto, sem evidências definitivas, sua verdadeira natureza permanece desconhecida. Número 17. O mecanismo Anchira. O mecanismo Anchira é uma maravilha antiga grega, comumente referida como o primeiro computador do mundo. Este notável aparelho foi descoberto em um naufrágio na costa de Antita e agora é mantido no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Apesar de ter quase 2.100 anos de idade, sua habilidade artesanal é impressionante, igualando-se aos melhores relógios do século XVIII. O mecanismo Anchira é notável por seu propósito de calcular posições astronômicas. Sua estrutura em forma de caixa possui engrenagens sofisticadas que se assemelham a um quebra-cabeça difícil. Os cientistas ficam surpresos com sua complexidade, desafiando sua compreensão da tecnologia grega antiga. Não há menção de algo semelhante em fontes históricas daquela época. O professor Michael Edmonds, que lidera a investigação do mecanismo, o descreveu como incrível e bem projetado. Sua precisão astronômica é incomparável, deixando os pesquisadores maravilhados com a expertise dos antigos engenheiros e sua atenção aos detalhes. Alguns consideram-no mais valioso do que a Mona Lisa, citando sua raridade e significado histórico. Apesar de sua complexidade, nenhum dispositivo similar foi descoberto. Portanto, suas origens permanecem desconhecidas. Como os antigos gregos, com sua tecnologia limitada, criaram um calculador tão incrível, os pesquisadores continuam intrigados por essa pergunta. Número 16. As estátuas Moai. A Ilha de Páscoa, muitas vezes conhecida como Rapa Nui, é o lar das enigmáticas estátuas Moai, testemunhas silenciosas de séculos de história humana. Essas massivas esculturas de pedra, criadas pelas talentosas mãos dos antigos artesãos Hapu, têm intrigado os pesquisadores e cativado visitantes de todo o mundo. Pesquisas recentes realizadas por Johan van Tilburg e sua equipe lançam uma nova luz sobre o propósito e significado dos Moai. Através de escavações rigorosas e estudo, os cientistas descobriram evidências de que essas estátuas eram mais do que apenas monumentos. Eram amados símbolos da produtividade agrícola. De acordo com a pesquisa de Van Tilburg, os Moai eram considerados ter habilidades místicas que podiam abençoar a terra, garantir colheitas abundantes e apoiar a comunidade. A pedreira de Hano-Haraku, onde a maioria dos Moai foi esculpida, serviu tanto como uma instalação de extração de pedra, quanto como um próspero centro agrícola. Amostras de solo retiradas da pedreira encontraram sinais de argila rica em nutrientes, assim como indicações de culturas como bananas, taro e batatas doces. Essa descoberta questiona teorias anteriores sobre o propósito da pedreira e enfatiza a significância central dos Moai na sociedade Rapa Nui. Além disso, os Moai descobertos pela equipe de Van Tilburg foram encontrados em pé, indicando que deveriam permanecer na pedreira como guardiões da fertilidade e riqueza. Sua presença era crucial para as tradições espirituais e agrícolas do povo Rapa Nui, simbolizando a íntima relação da humanidade com a natureza. Número 15. Os canos de Bong. Os canos de Bong, aninhados na paisagem áspera da província de Qinghai, na China, têm intrigado cientistas há muito tempo e estimulado a imaginação. Esses condutos metálicos intrigantes, desenterrados perto do Monte Bion, desafiam explicações convencionais, com suas origens envoltas em mistério e intriga. De acordo com evidências de radiocarbono, esses canos intrigantes remontam incríveis 150 mil anos, desafiando nosso conhecimento sobre as civilizações antigas e o alcance da inventividade humana. Os canos de Bong, que formam uma rede complexa e levam ao lago Thun, levantam dúvidas sobre seu propósito e a cultura que os criou. Seriam eles o produto de uma sociedade antiga avançada que utilizava tecnologia muito além de sua época? Ou poderiam eles aludir à interferência alienígena, um relicário de um encontro com seres de outro mundo? Enquanto algumas hipóteses fornecem explicações naturais, como raízes de árvores preservadas ou processos geológicos, outras enfatizam a existência de componentes altamente radioativos, implicando uma origem mais complicada. Enquanto os especialistas exploram mais profundamente os mistérios dos canos de Bong, a busca por respostas continua, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os segredos ocultos dentro desses objetos antigos. Enquanto o sol se põe sobre a paisagem áspera, lançando longas sombras sobre os canos de Bong, as vozes do passado nos convidam a descobrir a verdade escondida
dentro de suas veias metálicas. Número 14. A Tigela Fuente Magna. A Tigela Fuente Magna, um estranho vaso de pedra que tem fascinado pesquisadores em todo o mundo, está escondida nas montanhas circundantes ao lago Titicaca, na Bolívia. Este relicário, descoberto por um agricultor em 1958 e posteriormente entregue às autoridades, contém uma variedade de símbolos e caracteres lindamente esculpidos, incluindo um antigo alfabeto proto-sumeriano e uma língua antiga de Pucara. A Fuente Magna, frequentemente comparada à famosa Pedra de Roseta, provocou um intenso debate sobre suas origens e importância. Pesquisadores bolivianos como Bernardo Bados e Fred Yars, juntamente com o epigrafista Dr. Clyde Ahmed Winters, partiram para decifrar os obscuros marcadores. Seus esforços resultaram em uma tradução preliminar que sugere vínculos com a civilização suméria, levantando questões importantes sobre interações culturais e migrações antigas. O ceticismo é abundante, com oponentes como Jason Quito desafiando a validade da tradução, bem como a legitimidade do artefato. Apesar desses problemas, muitos pesquisadores veem a Tigela Fuente Magna como um possível elo entre os mundos distantes da Mesopotâmia e dos Andes, fornecendo insights tentadores sobre a interdependência das antigas civilizações. Existem teorias sobre como a tigela chegou à Bolívia, com opções que variam de expedições náuticas antigas à disseminação cultural através de rotas comerciais. Independentemente de suas origens, a Tigela Fuente Magna é um tributo aos enigmas persistentes da humanidade, clamando por investigações mais profundas e pesquisa. À medida que novos estudos lançam luz sobre este item intrigante, conjecturas e intriga crescem, desafiando nossa compreensão da história e inspirando-nos a descobrir seus segredos. Número 13. As figuras de cão. No rico tecido da história antiga do Japão está inserido o intrigante período Jomon, que é distinguido pelo surgimento de objetos únicos conhecidos como figurinas de cão. Essas estranhas obras-primas, construídas pelas talentosas mãos dos artesãos Jomon, desafiam explicações simples, com seu propósito e significado perdidos no meio da antiguidade. As figuras de cão, que remontam até 14.000 a.C., vêm em uma variedade de formas e tamanhos, cada uma com suas próprias características únicas e significado simbólico. Entre elas, as variações de olhos saltados se destacam por seus olhos aumentados, gerando discussões sobre seus potenciais propósitos. Enquanto alguns historiadores acreditam que o cão de olhos saltados desempenhava um papel protetor ou vigilante, outros acreditam que ele possui um significado espiritual mais profundo. Colocadas em túmulos ou círculos de pedra, essas figuras claramente eram consideradas vitais em rituais ou cerimônias, como evidenciado por sua quebra intencional após o enterro. Apesar de muitas pesquisas e discussões, o propósito exato das figuras de cão permanece desconhecido, incentivando investigações e interpretações adicionais. No entanto, sua influência se estende além da história antiga, ecoando na arte e nas sociedades japonesas contemporâneas. Ecos das formas enigmáticas do cão podem ser reconhecidos em manifestações artísticas contemporâneas, atuando como um elo entre o passado e o presente. Ao olharmos para esses antigos relicários, somos lembrados dos mistérios eternos que existem nas profundezas da história humana, nos compelindo a desvendar seus segredos e descobrir as verdades que eles contêm. As figuras de cão unem o passado e o presente, fornecendo insights sobre uma era passada, ao mesmo tempo em que estimulam a inovação e a curiosidade para as gerações futuras. Sua história permanece como testemunha da curiosidade eterna sobre o desconhecido e do atrativo dos antigos mistérios. Número 12. O Anomalia do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico, também conhecida como o estranho objeto UFO, despertou o interesse de exploradores e estudiosos desde que a equipe de mergulho do Ocean X a descobriu em 2011. Essa estrutura estranha, aproximadamente 60 metros de largura e localizada no norte do Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia, possui propriedades incomuns que desafiam explicações simples. Inicialmente apelidada de UFO enterrado, devido à sua forma de disco e linhas de construção estranhas, a anomalia gerou uma série de especulações sobre sua origem. Alguns especulam que poderia ser os restos de Atlântida ou um artefato de antigas civilizações, enquanto outros acreditam que seja uma formação geológica natural.
Um dos elementos mais intrigantes da anomalia do Mar Báltico é sua propensão para destruir equipamentos eletrônicos, alimentando ainda mais suspeitas sobre suas origens extraterrestres. Apesar de investigações intensivas e missões de estudo, incluindo inspeção por cientistas de todo o mundo, a verdadeira natureza da anomalia permanece desconhecida. Especialistas têm apresentado inúmeras possibilidades, desde atividade vulcânica até depósitos glaciais, mas nenhuma explica completamente todas as suas características. Visões conflitantes de especialistas e críticas das imagens de sonar iniciais complicaram o quebra-cabeça. Enquanto alguns permanecem suspeitos e cautelosos, outros abraçam a possibilidade de intervenção extraterrestre, citando a semelhança da anomalia com imagens de ficção científica. Apesar de perspectivas conflitantes, a anomalia do Mar Báltico continua a fascinar a imaginação pública e é uma fonte de intriga tanto nos círculos científicos quanto populares. À medida que os esforços de pesquisa continuam e novas descobertas são feitas, a anomalia do Mar Báltico serve como um lembrete dos enormes segredos que permanecem inexplorados sob as águas da Terra. Número 11. O Oumuamua. Em 2017, astrônomos descobriram o Oumuamua, um objeto extraordinário passando através do nosso sistema solar vindo de outra estrela. Ele tinha a forma de um longo charuto e uma tonalidade avermelhada, diferente de qualquer outra coisa que já haviam visto. O Oumuamua, conhecido como o mensageiro de longe, despertou o interesse de especialistas ao redor do mundo. Este visitante interestelar rotaciona a cada 7 horas e varia em brilho 10 vezes, ao contrário de qualquer outro objeto em nosso sistema solar. Telescópios imediatamente focaram nele, revelando uma composição rochosa espessa, livre de água e gelo. A viagem do Oumuamua o levou passando por Marte, Júpiter e eventualmente para a constelação de Pégasus, movendo-se a incríveis 85 mil milhas por hora. Seu caminho indicava que ele veio da direção da estrela Vega, mesmo que tenha passado por nós há 300 mil anos. Essa descoberta deixou os astrônomos perplexos, pois acreditam que objetos interestelares semelhantes visitam nosso sistema solar aproximadamente uma vez por ano, mas são difíceis de detectar. O nome havaiano Oumuamua, dado pela União Astronômica Internacional, indica seu status como uma mensagem celestial única. Esta descoberta ampliou nossa compreensão do universo, proporcionando um vislumbre do espaço além do nosso próprio sistema solar. Número 10. O crânio de Starchild. Um antigo crânio conhecido como o crânio Starchild tem gerado disputas e pesquisas há mais de uma década. Lloyd P., um pesquisador paranormal, tem se dedicado a descobrir seus segredos, acreditando que ele tem origens extraterrestres. Este crânio, de forma incomum, foi descoberto em um poço de mina mexicano na década de 1930 e desafiou explicações convencionais. P, equipado com tecnologia de ponta, como o sequenciador genômico de alumina, espera resolver seu mistério rastreando seu DNA antigo. No entanto, o custo de um teste como esse é exorbitante, chegando a milhões. Apesar de testes de DNA anteriores terem indicado origens humanas, P rejeita essas descobertas, argumentando que melhorias tecnológicas desde então podem revelar uma verdade diferente. Céticos e profissionais ainda estão divididos, com alguns ligando as deformidades do crânio a doenças médicas como hidrose ou deformação craniana. A determinação de P em descobrir os segredos do crânio vai além do interesse científico. Ele pretende documentar todo o procedimento em um documentário, visando reembolsar os custos dos patrocinadores. Apesar de avistamentos de OVNIs e segredos oficiais, P continua sua busca por respostas. Enquanto alguns cientistas duvidam das afirmações de P, ele acredita que o crânio do Starchild contém a chave para entender o código universal da vida, que transcende as limitações terrenas. À medida que os argumentos e investigações continuam, o crânio do Starchild serve como um símbolo da tentativa contínua da humanidade de desvendar os mistérios do universo. Número 9. Sacsayhuaman. O Sacsayhuaman, localizado acima de Cusco, é um testemunho da antiga genialidade técnica dos Incas. Antes um reduto fortificado e lugar sagrado, o Sacsayhuaman hoje se encontra em ruínas, convidando os visitantes a explorar seu intricado labirinto de paredes e construções. As enormes paredes de pedra, construídas sem argamassa, se encaixam com tamanha precisão que nem mesmo uma lâmina de grama
pode deslizar entre elas. Essa perfeição, evocativa da Grande Pirâmide, nos faz admirar a habilidade dos antigos pedreiros incas, que tinham à disposição apenas ferramentas básicas. Essas paredes, que se estendem por Cusco e pelo vale do rio Urubamba, são uma maravilha única encontrada praticamente em nenhum outro lugar do planeta. O Sacsayhuaman foi construído ao longo de 60 anos por cerca de 20 mil a 30 mil trabalhadores estimados, demonstrando a dedicação e habilidade da civilização inca. O cronista Garcilaso de la Vega, que cresceu à sombra dessas paredes, ficou surpreso com sua construção, atribuindo a magia devido à falta de experiência dos índios com ferramentas técnicas. De acordo com arqueólogos, as paredes eram anteriormente 10 pés mais altas, com as pedras adicionais usadas para construir a Catedral dos Conquistadores e as residências. O enigma do Sacsayhuaman se intensifica à medida que exploramos como os incas alcançaram essa precisão, especialmente considerando suas limitadas capacidades tecnológicas. Seriam eles guiados por inspiração divina ou até mesmo por seres extraterrestres? Independentemente da resposta, o Sacsayhuaman é um tributo à inventividade e resiliência do povo inca, despertando admiração e adoração em todos aqueles que o visitam. Número 8. A cunha alienígena. Trabalhadores em Romênia fizeram uma descoberta incomum enquanto escavavam ao longo do rio Emi, uma estranha cunha de metal junto a ossos de elefantes antigos. A cunha, que media cerca de 7 polegadas de comprimento, 4 polegadas de largura e 2 polegadas de espessura, assemelhava-se à extremidade de um machado de alumínio. No entanto, o que perplexou os estudiosos foi a idade incrível atribuída a este intrigante relicário. Enquanto os ossos de elefante eram considerados ter 2,5 milhões de anos, a cunha de alumínio foi datada de 50 mil anos atrás. Este anúncio atraiu amplo interesse e controvérsia na comunidade científica, pois a fabricação de alumínio era considerada extremamente implausível na época. Uma análise mais detalhada da cunha revelou uma composição complicada que incluía não apenas alumínio, mas também uma mistura de outros 11 metais. Essa combinação estranha gerou dúvidas sobre sua origem e propósito, contradizendo noções tradicionais das capacidades metalúrgicas em tempos antigos. Apesar de sua importância, a cunha passou 2 décadas em obscuridade no Museu Nacional de História da Transilvânia em Cluj-Napoca, Romênia. Somente em 1995, quando os editores de uma revista de OVNIs romena a desenterraram, é que a cunha recebeu mais atenção. A cunha de alumínio, exibida no museu com uma placa proclamando seus misteriosos órgãos, despertou o interesse de muitos, incluindo pessoas de notável reputação, como Erich von Däniken e George Tsoukalos, fundadores da antiga astronáutica. Quando o relicário foi revelado para inspeção em 2017, após anos de ocultação, seu peso incomum surpreendeu testemunhas, alimentando suspeitas sobre suas origens extraterrestres. Enquanto alguns especulam que a cunha fazia parte de uma aeronave da Segunda Guerra Mundial ou de uma escavação antiga, outros acreditam ser prova de contato com seres extraterrestres. No entanto, dúvidas persistem, com alguns descartando o relicário como uma fabricação. Apesar da contínua disputa, a verdadeira origem e significado da cunha de alumínio de Alde permanece um mistério. O número 7 é Roswell. O pequeno povoado de Roswell, no Novo México, tornou-se associado a uma das ocorrências de OVNIs mais notórias da história americana. Tudo começou quando o fazendeiro W. W. Brazel descobriu detritos estranhos espalhados ao redor de sua fazenda, despertando curiosidade e fascinação que duram até hoje. As forças aéreas do Exército dos Estados Unidos inicialmente afirmaram ter recuperado um disco voador da área, causando um frenesi de conjecturas sobre visitação alienígena. No entanto, em questão de horas, os militares retiraram sua declaração, afirmando que os detritos eram de um balão meteorológico. Décadas depois, as autoridades reconheceram que a explicação do balão meteorológico era uma cobertura, e os detritos originaram-se do projeto Mogul, uma operação ultra-secreta envolvendo balões de alta altitude usados para monitorar testes nucleares soviéticos. Apesar das explicações oficiais, rumores circularam. Alguns testemunhas afirmam ter visto restos de alienígenas no local da queda, alimentando especulações sobre um esforço do governo para ocultar informações sobre contato extraterrestre. No entanto,
investigações subsequentes questionaram essas afirmações, atribuindo-as a ensaios militares mal identificados, como bonecos de teste de paraquedas. O incidente de Roswell continua a cativar a imaginação pública, com entusiastas e céticos discutindo seu verdadeiro significado. Enquanto alguns acreditam que foi um verdadeiro encontro com tecnologia alienígena, outros afirmam que foi resultado de segredo militar e desinformação. Independentemente da verdade, o legado de Roswell perdura, representando a fascinação eterna da humanidade pelo desconhecido e nossa insaciável curiosidade sobre a possibilidade de vida além da Terra. O número 6 é o Tesouro Antigo. Um misterioso tesouro de 3.000 anos está escondido no Museu de Viena, na Espanha. Pesquisadores descobriram vestígios de ferro meteórico entre sua valiosa coleção de 66 pequenas joias de ouro, o que é bastante surpreendente. Inicialmente identificado erroneamente como ferro comum, uma análise detalhada usando espectrometria de massa revelou uma verdade diferente. A composição do ferro, especialmente sua proporção de ferro para níquel e a abundância de níquel, indicava claramente uma origem extraterrestre. Essa revelação questiona as crenças antigas sobre a metalurgia antiga, implicando que os antigos artistas possuíam um grande nível de habilidade e imaginação, capazes de usar as qualidades peculiares do metal meteórico para criar adornos elaborados. Embora a presença de ferro meteórico em artefatos antigos não seja incomum, essa descoberta é a primeira na Península Ibérica. Isso não só complica nossa compreensão da arte antiga, mas também revela detalhes intrigantes sobre as origens do Tesouro de Viena, colocando-o solidamente no final da Idade do Bronze, antes do surgimento da produção de ferro terrestre. Isso implica que esses itens podem conter pistas sobre um capítulo esquecido da história. Embora essa descoberta seja notável, mais pesquisas são necessárias para determinar definitivamente sua origem extraterrestre. Técnicas avançadas como espectrometria gama e radiografia de muons podem revelar mais sobre a verdadeira natureza do ferro nesses artefatos. No entanto, essa revelação fornece insights sobre a inventividade e a capacidade de adaptação das civilizações passadas, implicando uma conexão profunda entre os humanos e o universo. Nos primeiros anos da década de 1920, cientistas que escavavam a tumba de Tutankhamon descobriram um artefato raro, uma faca de ferro feita a partir de um meteorito. Essa descoberta deixou os cientistas perplexos, pois se pensava que a fundição de ferro tinha começado bem após o reinado do rei Tut. No entanto, um estudo recente, conduzido por Takafumi Matsui e sua equipe, indica uma nova história de origem para essa antiga arma. A análise química da composição da adaga encontrou uma porcentagem significativa de níquel, que é típica de meteoritos de ferro. Além disso, a presença de um padrão peculiar sugeriu forjamento em baixa temperatura, desafiando noções anteriores sobre técnicas de trabalho do ferro na antiguidade. Um estudo adicional do Cabo de Ouro, que estava coberto de gesso rico em cálcio, revelou uma proveniência cultural diferente. A equipe de Matsui argumentou que a adaga era um presente do Império Mitanni para o avô do rei Tut, Amenófis III, durante uma transação diplomática. Essa ideia é corroborada pelas cartas de Amarna, correspondências diplomáticas antigas em que o rei de Mitanni envia presentes de ferro comparáveis aos monarcas egípcios. A presença de gesso de cal no cabo, uma substância típica das terras Mitannis e hititas, mostra uma ligação com essas civilizações, em vez do Antigo Egito. Se confirmada, essa teoria lançaria uma nova luz sobre os primeiros contatos culturais e transferências técnicas entre as comunidades antigas. Apesar das evidências convincentes, mais pesquisas são necessárias para identificar definitivamente a origem da adaga. Número 4. As linhas de Nazca. Voando sobre a vasta extensão do sul do Peru, o terreno árido se transforma em uma tela de intrincadas obras de arte esculpidas no chão abaixo. Estas são as famosas linhas de Nazca, que têm fascinado e intrigado as pessoas por mais de 8 décadas. Essas linhas, que se espalham pelo alto deserto perto da cidade de Nazca, no Peru, consistem em aproximadamente 800 marcações retas, 300 formas geométricas e 70 figuras de animais e plantas, conhecidas como biomorfos. As linhas de Nazca foram avistadas pela primeira vez do ar na década de 1930 por pilotos voando sobre a região.
Elas chamaram a atenção mais ampla quando cientistas como Toribio Mexia Chespi e Paul Kozok começaram a examiná-las cuidadosamente. A descoberta de Kozok das linhas que coincidiam com ocorrências celestiais gerou discussões sobre seu significado astrológico. Maria Heike, frequentemente conhecida como a Dama das Linhas, passou décadas pesquisando e defendendo teorias que conectavam as linhas a objetivos astronômicos e calendáricos. Esses geoglifos, formados removendo a camada superior de rochas para revelar a areia de cor mais clara por baixo, sobreviveram ao longo dos séculos graças ao clima árido da região e à erosão limitada. Enquanto hipóteses iniciais propunham alinhamentos astronômicos, um estudo moderno multidisciplinar de pesquisadores como Johann Reinhard e Anthony Aveni mostra que as linhas tinham propósitos cerimoniais e ritualísticos, especialmente aqueles relacionados à água e à fertilidade. Apesar de suas origens terrestres e significado cultural, as linhas de Nazca têm cativado a imaginação das pessoas, alimentando suspeitas de envolvimento extraterrestre. No entanto, pesquisas em andamento destacam a inventividade e as crenças das antigas civilizações, lançando luz sobre seu rico patrimônio cultural e o impacto duradouro de suas realizações. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Após o eclipse solar em 8 de abril de 2024, uma série de eventos sem precedentes se desenrolou, capturando a atenção do mundo. Testemunhas relataram a avistagem de um misterioso objeto de outro mundo pairando silenciosamente no céu. As descrições variavam, mas a maioria descrevia como uma nave em forma de disco metálico, emitindo um brilho pulsante e inquietante. O objeto parecia desafiar as leis da física, movendo-se graciosamente pelo ar sem nenhum meio de propulsão visível. As especulações corriam soltas, com alguns sugerindo que era um experimento governamental ultra-secreto, enquanto outros acreditavam ser de origem extraterrestre. À medida que a notícia da avistagem se espalhava, o pânico e a excitação tomavam conta da população. Os governos se esforçavam para investigar o fenômeno, enviando jatos militares e sistemas de radar avançados para rastrear os movimentos do objeto. Enquanto isso, astrônomos amadores e teóricos da conspiração analisavam cada detalhe, em busca de pistas sobre suas origens misteriosas. Em meio ao caos, os especialistas alertavam contra conclusões precipitadas, enfatizando a necessidade de uma análise científica minuciosa. No entanto, à medida que os dias passavam sem respostas concretas, o medo e a incerteza continuavam a aumentar. No final, a verdadeira natureza do objeto permanecia envolta em mistério, deixando a humanidade a ponderar sobre as implicações de sua existência e os mistérios do cosmos. O que você acha que poderia ser? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Em um evento recente, o ufólogo Jaman apresentou o que ele disse serem corpos alienígenas antigos ao Congresso do México, alegando que eles foram descobertos enterrados no Peru em 2017. Essas figuras mumificadas, distinguidas por cabeças alongadas e 3 dedos, foram apresentadas como prova da existência extraterrestre. No entanto, especialistas e blogueiros da internet refutaram rapidamente o relatório, apontando irregularidades e discrepâncias nos supostos corpos alienígenas. Um vídeo ressurgido circulando nas redes sociais reforça as alegações de Mann, comparando os corpos às criaturas de Frankenstein. O comentarista destaca falhas estruturais nos restos esqueléticos, como ossos desalinhados e dedos deformados. Julien Benoit, um paleontólogo francês, descobriu que os corpos eram provavelmente feitos com crânios de pequenos mamíferos, com as características faciais removidas, deixando apenas a caixa craniana. Apesar do ceticismo generalizado, Mann permanece firme em afirmar que a revelação tem um valor monumental para a humanidade. Ele vê isso como uma oportunidade de união. Mas outros, especialmente a bioantropóloga Elsa Tomaso Kaga, estão frustrados com a contínua disseminação de tais afirmações falsas. A história serve como um conto de advertência sobre os riscos da pseudociência e a necessidade de pensamento crítico ao analisar reivindicações extraordinárias. Isso enfatiza a necessidade de realizar pesquisas baseadas em evidências e permanecer cético diante de alegações sensacionalistas. À medida que as disputas continuam, destaca-se a importância do rigor científico e do escrutínio na diferenciação entre fato e ficção,
especialmente em discussões sobre vida extraterrestre e supostas descobertas arqueológicas. O número 2 é a Máscara de Ouro. Uma descoberta espetacular de uma máscara de ouro e uma variedade de artefatos no sítio da Idade do Bronze de Sandé, na China, alimentou o debate sobre o potencial de contato extraterrestre antigo. Alguns especulam que as riquezas recuperadas, com seus traços incomuns e de outro mundo, possam ser evidências de interações com seres de outros planetas. No entanto, especialistas rapidamente descartam essas teorias, alegando que há poucas evidências para apoiar tais afirmações exageradas. Wang Wei, diretor do Instituto de Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências Sociais, rejeita a ideia, citando as características exageradas da máscara como imitação dos deuses pelos artesãos, em vez de representar pessoas comuns. Da mesma forma, Liu, diretor do Museu de Sanning-Dui, enfatiza que, embora alguns artefatos possam parecer alienígenas, representam apenas uma pequena parte da coleção geral. Ele destaca que muitos dos itens remontam a uma civilização humana que coexiste com outras culturas chinesas indígenas. Apesar de sua aparência extraterrestre, os tesouros escavados representam principalmente o vasto e diversificado ambiente cultural da antiga China. O sítio de Sanning-Dui, que remonta a 2800 ASTU e é designado como um patrimônio mundial da Unesco provisório, fornece insights únicos sobre a história complexa e o legado da região. Enquanto a descoberta continua a cativar tanto especialistas quanto o público em geral, ela serve como um lembrete da tapeçaria intricada das civilizações anteriores, bem como da importância de abordar as interpretações históricas de forma crítica e comprovada. O número 1 é o satélite Black Knight. A história do Black Knight ganhou destaque em 2017, após relatos surgirem sobre um antigo satélite alienígena monitorando a Terra por milênios. Segundo algumas teorias, ele foi abatido por soldados de elite dos Illuminati e existe há mais de 12.000 anos. No entanto, céticos contestam tais afirmações, observando a falta de evidências convincentes para substanciar a atividade alienígena. Um ponto crucial na história do Black Knight ocorreu durante a missão do ônibus espacial STS-88, em 1998, quando fotografias supostamente registraram um objeto preto misterioso pairando sobre nosso globo. No entanto, estudos adicionais encontram uma explicação mais mundana. O objeto era uma cobertura térmica perdida durante uma caminhada espacial, dissipando teorias sobre origens extraterrestres. Até mesmo histórias genuínas, como as mensagens de rádio incomuns de Nikola Tesla, em 1899, foram incorporadas ao mito do Black Knight. No entanto, avaliações científicas fornecem hipóteses alternativas, implicando que esses eventos têm origens terrestres. Apesar das interpretações racionais, os defensores da ideia do Black Knight continuam a encontrar importância em peças de dados não relacionadas, combinando-as para formar uma narrativa convincente de contato alienígena. O aumento do interesse em fenômenos aéreos misteriosos alimenta especulações, aumentando o apelo da narrativa do Black Knight. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir mais um vídeo interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.